Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto de hoje é o filme Nada a Perder Parte 2. Eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seu amigo, porque o nosso trabalho depende muito da sua ajuda, tá ok? Então vamos lá, roda a vinheta. Bom rapaziada, viu o filme Nada a Perder, parte 2, o longa que retrata a história do Bispo Edir Macedo. Que salvou para mim foi a caracterização do ator Petrônio Gontijo, que ficou realmente bem parecido. E o longa, rapaziada, ele começa na década de 90, né? Ele começa exatamente onde o primeiro acabou. O primeiro, sendo bem sincero, me chamou a atenção porque mostra toda a dificuldade do Bispo Edir Macedo, com seu ministério, os obstáculos, né? Mostra o outro lado do religioso, né? O lado pobre dele, humilde, né? Aquele carinha que tinha uma vocação, largou o trabalho dele, largou tudo para poder se doar integralmente à vida religiosa. E subindo ali um coletinho numa praça do Meia, aqui no Rio, onde ele pregava. E o Nada a Perder parte 1, ele acaba literalmente quando o Bispo Macedo já está comprando a Record, quando ele é preso, dando espaço ao 2. Que começa exatamente em dois momentos da Igreja Universal na década de 1990. Ou seja, aquela história do ou dá ou desce, aquele polêmico vídeo onde o Edir Macedo ensinava os seus pastores a arrecadar dízimos e ofertas, onde ele falava, por sinal, né, o pastor ser um super-herói, né, para convencer de fato a sua ovelha. E o outro momento é em relação ao bispo Sérgio von Helder, que foi o pastor que chutou a imagem de Aparecida em pleno dia da padroeira, eu acho que em 1995. E a partir dessas duas histórias, né, o filme desenrola. Então o que acontece? O Bispo Macedo, no Nada a Perder parte 2, ele é uma grande vítima, tanto do pastor que fez as denúncias, que entregou aquela fita, onde os pastores da Universal, inclusive o Bispo Edir Macedo, né, estariam ali contabilizando dinheiro no chão, e o Sérgio von Helder sendo o cara responsável por uma revolta popular contra a Igreja Universal. Após o chute da Santa, membros da igreja começam a ser agredidos, igrejas são apedrejadas, queimadas, a Igreja Católica ela luta para extinguir a Igreja Universal, a Igreja Católica é aquela que persegue, que é intolerante, e por outro lado nós vemos a Globo interessada para tentar destruir o império da Rede Record. Então é essa a imagem que o filme passa no início, né? Porém, eu faço uma reflexão sobre: será que o Bispo Macedo é tão vítima como é citado no filme? Bom, o Sérgio von Helder estava lá, né? Quem acolheu o Sérgio von Helder? Quem instruiu o Sérgio von Helder, né? Eu não estou aqui criticando a postura do pastor, porém utilizar o caso do pastor como sendo um erro do pastor e ignorar que o erro poderia ser da igreja, pra mim já soa forçado demais, né? Eu vou ser bem sincero, por um lado eu compreendo o discurso do Sérgio von Helder, não tenho nada contra ele, né? Por outro lado, se passa uma imagem de intolerância, bom, esse pastor foi feito aonde? Ele foi formado aonde? Pelo que me consta, a Igreja Universal ela recruta os seus pastores ainda na adolescência, o mesmo que a Igreja Católica Romana faz, né? Ela recruta os seus padres na adolescência. Não sei se é o caso do bispo Sérgio von Helder, deixar bem claro, não sei, não conheço a história dele. Mas a preparação para o ministério pastoral na Igreja Universal começa na infância, na adolescência, né? Então o cara entra ali, o cara é moldado àquele pensamento, né? E se o pastor chutou a santa, sendo bem sincero, foi porque alguém não alertou ele no processo de formação dele, né? É igual a Igreja Católica. Um homem de 40 e poucos anos até consegue entrar para um seminário, mas é muito mais difícil que um jovem de 18. E por quê? Porque ambas instituições vão moldar a personalidade daquele religioso, né? De acordo com a instituição. Então quando eu vi ali colocar a culpa de um problema no bispo Sérgio von Helder, eu questionei. Eu tô aqui, peguei até no celular o nome de um livro do bispo Edir Macedo, que é o Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, né? E aqui já demonstra, né? A Igreja Católica persegue o Bispo Macedo. Porém, na vida real, o Bispo Macedo escreve um livro chamando os orixás, os guias, né, de demônios.
Então, teoricamente, o que acontece? No ditado popular, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então foi essa a interpretação que eu tive. Por outro lado, o filme desenrola, tem um acidente onde o teto desaba na cabeça, literalmente, do povo da Universal. Aconteceu lá em São Paulo, acho que em Bragança Paulista, no ano de 1998. E o filme ele é todo levado em cima de notícias de jornal, né? Então, tipo assim, aconteceu isso, membros da Universal estão apanhando e por aí vai. Então, tipo assim, existem flashes ao longo da narrativa que aparece ali o jornalzinho, né, com as notícias aparecendo. Esse discurso vitimista da obra, sendo bem sincero, não me prendeu. É o tipo do filme proselitista para pegar novos membros. Porém, aquela pessoa que é de outra igreja e tem uma visão sobre a Igreja Universal, seja ela positiva ou negativa, não consegue se prender. Que foi o meu caso, né? Eu vi para fazer um review, né? Confesso que estava louco para ver, porque eu gostei muito do primeiro. E foi uma grande decepção. Outra questão curiosa é o contato do Bispo Macedo com o Monte Sinai, porque ali ele decide investir em catedrais, mostra o avanço da Igreja Universal no mundo, mostra a Igreja Universal inclusive em Soweto, né, na África, que é bem interessante. O Petrônio Gontijo, o ator, chegou a ficar careca para fazer o personagem, ficou muito parecido realmente, né? No final ele com barbão branco e tal. E a obra encerra com o Templo de Salomão, né? E no final tem um mini documentário e tal, onde pessoas relacionadas ao Bispo Macedo falam um pouquinho da história da Universal. Eu nem vi, sendo bem sincero, né? Comecei a ver, aí dei pausa e falei, não, o que me importava era ver o filme, né? Uma coisa que eu achei curiosa, né, que as pessoas chamam o Bispo Macedo de ladrão ao longo do filme e tal. E eu acho que a esposa dele, agora eu não me lembro, fala algo do tipo assim, todo o dinheiro que ele tem vem de livros, venda de livros. Porém, rapaziada, uma reflexão que eu faço, e isso eu faço não só para a Igreja Universal, mas para qualquer igreja evangélica, né? Alguma igreja vive sem dízimo, sem oferta? Né? A minha vive, né? A minha vive, também a minha igreja funciona na minha casa, né? Resumindo, né? Mas alguma igreja vive, né? Então o que acontece? Eu fui a um culto da Universal um tempo atrás, o pastor pede dinheiro de tudo que é maneiro e com aquele discurso de que Jesus te dá em dobro. E, por ser uma instituição que ela cresce mais em áreas carentes, áreas mais humildes, a pessoa está endividada, meu irmão. A pessoa vai pegar o pouco que tem e vai dar, né? Então eu fiquei com esse pensamento, literalmente, né, da questão da prosperidade, né? Quando fala, o dinheiro do Bispo Macedo veio da venda de livros. Porém, eu faço um comparativo com outro religioso que escreveu inúmeros livros e não ficou rico. Eu cito o médium Chico Xavier, né? Chico Xavier escreveu vários livros psicografados. Se você entrar em qualquer livraria e pedir, por exemplo, O Nosso Lar, vai estar lá. E assim como O Nosso Lar, ele escreveu outros. Então, por que um lado ficou rico, ficou milionário, e o outro ficou pobre, na miséria, né? Sendo ajudado pelo próximo? Então foi um grande antagonismo que eu vi. Eu vi o discurso do enriquecimento com livros e vi o outro lado, né? Eu pensei, opa, mas no mundo teve o Chico Xavier, né? No mundo, por exemplo, falando do meio católico, né, tão criticado no filme, a gente pode pegar um padre da Alcides, né, que hoje não é mais padre, hoje ele é casado com a Mariana Godoy, jornalista, né, o Dalcides Biscalquim, que escreve livros, gravou CDs e não é rico, né? Imagino que tem uma vida confortável, mas não tem um poder aquisitivo enorme, não tem catedral, não tem mansão, não tem nada, né? Vive uma vida de classe média. E no final, né, passa aquela imagem do sacrifício. A fé sacrificial é algo, de fato, pregado pela Igreja Universal. Tanto é que a teologia da prosperidade e um sincretismo religioso são os principais elementos da instituição religiosa. E passa uma imagem de que todos aqueles que perseguiram, né, foram prejudicados. Mas será que é isso? Eu não quero levantar bandeira de ex-pastor da Universal, eu acompanho alguns aqui no YouTube, né? Cito o Palhaço Cristão, tem um canal bem legal, cito o Bispo Nathan Silva, entre outros, né? Que saíram de lá e falam que não é esse mar de rosas, né? Que existem relações humanas, que não é uma santidade, como a gente imagina, que seja em qualquer igreja, né? Então fica aí uma reflexão, né? No mais, filminho meia boca ruim pra caramba.
e decepcionou, né? O roteiro do primeiro fabuloso e o segundo péssimo. E quero deixar bem claro, rapaziada, eu não tenho nada contra a Igreja Universal, nada contra Edir Macedo, nada contra Bispo Sérgio Van Helder, nem ninguém. Eu só falei sobre o filme e dei minha opinião mais ou menos no que eu vi. Tá ok? Então é isso então. Somos todos iguais e irmãos em Jesus Cristo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Time to let my troubles go. Take it fast, take it slow on the Guadalupe River.